Estamos começando o programa Momento do Associado. Estamos aqui no bairro Pinheirinho, em Curitiba, e vamos conversar com a Rosilda, ela que veio de Manaus para Curitiba, é associada da obra Evangelizar. Rosilda, obrigado por nos receber aqui na sua casa. Eu que agradeço pelo convite. Como que foi essa história? Veio parar em Curitiba, estava morando em Manaus, é contabilista, como que aconteceu? Então, em 2020 eu recebi um convite para vir conhecer a linda cidade de Curitiba, aceitei e quando eu cheguei me apaixonei pela cidade. Sempre foi católica? Sim, sempre católica, de família católica, de ir para a igreja, desde pequenininha. Eu tenho lembranças, William, de eu acordar, criança de 5, 6 anos, acordar no banco da igreja, minha mãe saindo das novenas. É uma lembrança que me veio agora. E como que surgiu esse convite para vir morar em Curitiba? Eu vim através desse convite da minha amiga e também através de um professor meu da pós-graduação para participar de um projeto. E quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei pela cidade, retornei para Manaus, conversei com meu esposo e aqui estamos. Depois a gente estava ali conversando nos bastidores que aquela proposta de trabalho no primeiro momento não deu certo. Veio dar certo outra que era próximo do santuário. Ali começou então ali um contato com o santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, isso? Sim, exatamente. Não conhecia o santuário, não conhecia a obra e a partir desse emprego eu comecei a ir todos os dias praticamente antes de ir para o serviço e para o santuário. Começava a missa, ficava por lá uns 10 minutos e ia trabalhar. E surgiu já vamos dizer, essa vontade de ser associada. E a partir de setembro isso aconteceu. Veio para Curitiba em 2021, em setembro de 2022, então você se tornou associada da obra Evangelizar. Exatamente. Acompanha a programação, o Padre Reginaldo Manzotti? Sim, na experiência de Deus, eu sempre que possível eu escuto pelo rádio. Você gosta muito de santuários, né? O que te chama a atenção de forma particular e o santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas? Então, William, eu sou muito apaixonada pela obra em si, mas assim, pelos desenhos, das imagens. Cada templo que tu vais tem uma imagem de forma diferente. É um artista, a obra, quando ele explicita talvez o sentimento dele através dessas obras. Mas a obra em si, aquilo me encanta, aquele brilho. Você precisou ter muita fé, né? Você passou por momentos difíceis também na sua vida, na pandemia. Eu gostaria que você pudesse contar um pouco mais dessa sua história de superação. São tantos pedidos atendidos que eu já tive até hoje. Fui acometida pela Covid e meu esposo, graças a Deus ele teve a forma leve. Mas eu fui a forma de moderada para grave. Então, assim, eu lembro que às 3 horas, não é, amor? A gente pegava o terço e ele colocava o terço nas minhas costas, porque o meu pulmão estava comprometido e a gente rezava da tarde e rezava o terço da misericórdia. E eu lembro que a partir do momento que nós começamos a rezar, 2, 3 dias depois eu recebi alta. E assim, não foi só receber alta, porque depois da alta eu tive muitas sequelas. Até hoje eu trato sequelas da primeira Covid, porque eu também já fui acometida a segunda vez com a Covid, de forma muito leve, em razão das vacinas, que eu sou vacinada. E forma leve, mas a primeira eu devo muito, além da ciência, dos médicos, dos cuidados, a forma humanizada com que nós fomos tratados, mas o terço da misericórdia eu não tenho dúvida, eu tenho plena convicção que foi o texto que me levantou. Eu vi que você ficou emocionada quando nós falamos desse momento de superação, mas não foi só uma superação sua também, né? Você veio a perder entes queridos nessa pandemia também, né? Sim, perdi minha mãe em janeiro e também eu me emocionei porque, além de eu ter sido acometida, de eu ter sofrido de fato, eu tive perda, essa perda que eu nunca vou superar. Porém,
o que mais me doeu, e o que talvez o momento da emoção, foi o fato de eu não poder ter ido ao velório, ao poder ter ido ao enterro, porque eu também já estava com os sintomas da doença. Mas em tudo isso, Deus é mais, né? Sim. E eu olhando assim para a sua história, conversando com você, eu vejo a providência divina na sua vida, né? A sua vinda para Curitiba, uma vinda despretensiosa de um emprego, conheceu o santuário e desse santuário você recebeu você pelo menos citou ali 3 graças nos bastidores comigo, né? Uma foi o emprego e as outras 2? Então, nós estamos num desses pedidos atendidos, William, que é a nossa casa própria. Apartamento, é um vocês apartamento, moram. Isso. Nós começamos a negociar e estava um gargalo que não andava coisa e a gente não destravava, a gente todos os requisitos foram atendidos e não saía. Então eu fui lá no santuário várias vezes. Nessas idas que eu ia antes do trabalho, eu pedia para Jesus das Santas Chagas para destravar o que estava travado. Outro pedido foi em julho de 22, no dia 12 de julho, mais precisamente, meu pai foi acometido por um problema de doença. Por uma pneumonia e um problema de próstata. Para uma pessoa de 79 anos é muito mais complicado. Sim. E tinha dias que eu ligava para minha irmã e ela dizia que não sabia se o meu pai ia estar no dia seguinte com vida, porque de tão grave que foi. E eu me ajoelhei lá nos santuários várias vezes, chorei, porque como tu já deve ter percebido, eu sou uma pessoa emotiva, graças a Deus, e fui atendida nos 2 pedidos. Meu pai se recuperou, hoje ele está bem, graças a Deus. E o apartamento, nós estamos aqui. Saiu o apartamento, meu pai se recuperou e um outro pedido foi da equiparação salarial, também que saiu. Então, assim, eu sou muito grata, gratidão eterna a Jesus das Santas Chagas, porque Ele concedeu, Ele atendeu esses pedidos que eu fiz e gratidão eterna. Obrigada. Graça recebida, graça testemunhada. E quero lembrar você que está em casa, você também pode fazer parte da família Evangelizar. Você vai receber o jornal do evangelizador na sua casa e vai ser o evangelizador conosco, propagar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, porque juntos evangelizamos mais.